Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918. Primeira coisa que a gente tem que saber é o que foi a Primeira Guerra Mundial ou por que ela é chamada de Guerra Mundial em detrimento de outras, né? Então, a Primeira Guerra Mundial ela foi um conflito bélico que se desenrolou no começo do século XX e ela teve como principal motor o imperialismo, uma vez que esta estava ligada às desavenças causadas pela busca de mercados consumidores, mão de obra e matérias-primas. Ela é chamada de mundial justamente porque envolveu países de todos os continentes. Então, quais são os antecedentes? A primeira coisa que a gente tem que estabelecer nesse ponto são as rivalidades históricas entre franceses e alemães, né? Os franceses desde o século XVI já tinham disputas relacionadas a territórios que eram fronteiriços. Então, a disputa do Rio Reno, por exemplo, já se enquadrava como uma dessas disputas antigas. Então, a França e a Alemanha elas têm uma desavença de centenas de anos, né? No final do século XIX, né, a Alemanha ela vai perder uma guerra, né, que ficou conhecida como Guerra Franco-Prussiana, né? Era uma guerra em que, quando a Alemanha perde essa guerra, ela vai perder o território da Alsácia-Lorena, uma área que era extremamente rica em ferro, principalmente, e que a Alemanha vai fazer questão de, em outros momentos, né, nas disputas com a França, de tentar retomar esse território. Esse vai ser um território que vai tentar ser retomado tanto na Primeira Guerra Mundial, quanto também tenta ser retomado durante a Segunda, que nós vamos ver mais à frente, muito possivelmente. Então, havia essa disputa por esse território que vai também que vai marcar uma rivalidade, né? Um revanchismo entre alemães e franceses. O segundo elemento que pode ser disparado como contextual é a política de alianças, né? O que era a política de alianças? Basicamente é uma política que se inicia na segunda metade do século XIX e ela visava a não agressão entre um determinado grupo de países em caso de conflito. E caso houvesse um ataque, né, por mais de uma nação, os demais países partiriam em ajuda. Basicamente é uma espécie de união militar entre vários países diferentes que tem a função tanto de evitar que eles lutem entre si, quanto evitar que algum deles sejam atacados por outros que venham de fora, né? Então, para a Primeira Guerra Mundial, basicamente se formaram duas grandes alianças, né? A primeira delas é a Tríplice Aliança. Ela acontece em 1882, no final do século XIX, e vai ter como envolvido a Alemanha, o Império Austro-Húngaro, o Império Otomano e a Itália, né? A Itália, durante a Primeira Guerra, vai mudar de lado, né? Vai passar para o lado da Tríplice Entente, mas até então ela fazia parte da Tríplice Aliança. E você tem a Tríplice Entente. A Tríplice Entente, basicamente, ela só surge depois da invasão da Alemanha à Alsácia-Lorena. Vai nascer em 1907 e ela vai ter como envolvidos, né, como países que se juntaram, né, a França, o Reino Unido, a Rússia e, quando a guerra atinge os Estados Unidos, os Estados Unidos. Que é uma coisa que a gente vai falar, mas não nessa aula, apenas na próxima. Então, o terceiro elemento a ser considerado como elemento antecessor, né, que marcava ali que haveria possivelmente um conflito, é a corrida armamentista, né? Então, os países começaram a perceber que os seus vizinhos estavam adquirindo muitas armas. Esses vizinhos que eram seus inimigos. Então, para se defender, o que é que eles começam a fazer? Começam a adquirir armas também. Então, começa um ciclo vicioso, né? Todo mundo juntando armas e mais armas e mais armas. Era óbvio que em algum momento uma guerra fosse acontecer. Então você tem que entender essa junção, né? Um revanchismo que existe entre a França e a Alemanha,
a constituição de uma política de alianças e uma corrida armamentista que estava a se desenvolver na Europa. Então, o quarto elemento é o que a gente chama de estopim, né? Estopim é aquele movimento que deu o pontapé final, né? Que deu o pontapé inicial, né? Que fez com que todo o castelo de cartas desmoronasse e começasse a guerra, né? Então, o que foi o estopim, né? Havia toda uma tentativa da Bósnia e Herzegovina ela se tornar independente do Império Austro-Húngaro, né? E para isso ela tinha apoio principalmente da Sérvia e da Rússia, né? Porque havia toda uma ideia formada nessa região da Europa, né, no leste europeu, de que era possível unir a Bósnia, né, o Império Austro-Húngaro, a Sérvia e a Rússia no formato de uma grande nação eslovena, né? Então, esses países basicamente começaram a tratar da possibilidade de organizar esse plano, né, de se tornar uma grande nação. Numa tentativa de dissipar, né, esses movimentos de independência que o arquiduque austro-húngaro, né, o Francisco Ferdinando, ele vai visitar, né, a Bósnia no sentido de tentar pacificar os ânimos das pessoas, né? E aí foi nessa visita que basicamente ele foi assassinado. E isso causou um disparate, né, no Império Austro-Húngaro, principalmente porque era uma agressão não apenas ao Francisco Ferdinando, mas uma agressão ao Império, né? Então eles fizeram uma exigência, né? O Império Austro-Húngaro, né, que estava apoiado pelos alemães, né, exigiu que fossem destruídos todos os grupos nacionalistas sérvios, né, e que aqueles que mataram o Francisco Ferdinando, o arquiduque, né, fossem punidos, né? Os sérvios, temendo, né, essa ameaça que o Império Austro-Húngaro fez, apoiado pelos alemães, vai buscar ajuda na Rússia, né, para não atender a essa exigência. E aí nesse momento você tem a ativação da política das alianças, né? Então começa um conflito generalizado entre os dois grupos, que era a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente. Então, esse conflito, né? Como é que se deu esse conflito, né? Tendo visto já esses antecedentes, né? O conflito ele vai ter duas fases. Uma primeira fase que foi muito mais, como é que eu posso dizer? Muito mais acelerada, muito mais rápida, e uma segunda fase que foi muito mais lenta e foi o que garantiu a continuidade desse conflito durante 4 anos. Então, a primeira forma que se encontrou foi uma ofensiva rápida alemã, né? Era a ideia de que era necessário que houvesse ataques rápidos, principalmente a França e a Rússia. Esses ataques não vão dar certo, vão exigir que os alemães eles recuem, e aí começa um processo que nós chamamos de Guerra de Trincheiras, né? A Guerra de Trincheiras, ela basicamente se trata convencionalmente de uma tentativa de manter os territórios conquistados, né? Ela funciona de uma maneira física, porque ela escava o chão numa tentativa de evitar que as tropas inimigas elas avancem, né? E a partir do chão, né, a partir dessas valas cavadas, né, esses grupos atacam o inimigo, né? Então basicamente foi uma guerra que se deu assim em valas cavadas no solo, né? Essa foi uma guerra esse tipo de guerra foi uma guerra muito insalubre, porque basicamente as pessoas viviam dentro das trincheiras, então elas faziam suas necessidades físicas, elas às vezes morriam nesses lugares, elas eram tratadas pelos médicos nesses lugares. Então foi uma guerra que foi bastante insalubre, né? Você teve muitos problemas relacionados à saúde dessas pessoas.
Foi um conflito, então, assim, bastante desgastante, porque foi graças às trincheiras que a guerra ela se prolongou, né? Foi as trincheiras que permitiu que essa guerra se instituísse por mais tempo, né? Então, vamos às atividades.